Hoje você vai aprender a fazer uma redação nota máxima, com a análise desta redação. Como que é uma redação nota máxima? O que foi escrito, quais foram as citações, qual a estrutura, é isso que eu irei mostrar aqui nesta redação, nesta análise que eu farei hoje com vocês. Eu já mostrei aqui várias vezes redações nota máxima de alunos meus, inclusive esta semana. Eu fiz uma análise e divulguei aqui de uma redação nota máxima da FGV da minha aluna, mas essa redação tem um gostinho especial, porque é a minha redação no concurso de armação de buses para professor docente 2, concurso de 2026. Eu fiz para professor de língua portuguesa, mas todos os professores de Fundamental 2, História, Geografia, Artes, Matemática, fizeram a mesma redação, tá bom? Primeira coisa, muito importante. A primeira coisa que você vai fazer é analisar a proposta de redação. É a partir daqui do tema, não só o tema, tá? A frase temática é isso aqui, mas existe um comando. É a partir do comando que você vai saber o que a banca quer que você escreva. E seguindo o comando, você vai aí ficar mais perto da sua nota máxima. Que ações a escola pode desenvolver para valorizar a cultura regional? Eu achei o tema fácil porque é um tema que eu já havia escrito. É um tema que já faz parte dos meus modelos de redação para concurso educacional. Então, eu já conhecia o tema. A diferença é que cada banca vai modificar ali essa frase temática. É cultura regional, mas dentro de qual aspecto? O que ela quer que você trabalhe? Preste atenção aqui. Considere, vem o comando, tá? A diversidade cultural do estado do Rio de Janeiro. Então, ela poderia ter pedido do Brasil, de Búzios, mas pediu do estado. Então, se você vem de outro estado, pode ser de outro estado. É importante que você traga essa informação e propõe ações escolares que contribuam para a valorização das influências indígenas, africanas e portuguesas para a formação identitária dos estudantes. Preste atenção aqui. Preciso trabalhar essa formação identitária dos estudantes e pede ações. Então tem que ter proposta de intervenção, tá? Proposta de intervenção. É aqui no comando que eu descubro se a banca quer ou não uma proposta, se ela quer uma proposta ou se ela quer só uma discussão com uma síntese. Isso é muito importante. O print do espelho da banca, tá? A banca disponibilizou o espelho, eu printei. Às vezes, algumas partes ficam embaçadas por causa da forma como eles divulgam mesmo pra gente. Atenção aqui. Título. Professora, devo ou não devo colocar título? Se tiver linha para o título, coloque o título. Essa prova é da banca IBAN. Aqui, ó, IBAN. A banca pede título. Quase sempre, quase 90% das provas. Mas no edital está escrito que o título, em hipótese alguma, valerá ponto. Ah, se não vai valer ponto, eu posso não colocar? Eu prefiro colocar, tá? Eu prefiro colocar porque está pedindo o título. Vamos começar pela introdução. Lembrando que você vai dividir o seu texto em 4 parágrafos. Professora, eu posso dividir em 5? Pode, mas eu acho que fica mais difícil. Se você consegue gabaritar, todas as redações, a minha, das minhas alunas, dos meus alunos, gabaritos são com 4. Para que você vai dificultar e colocar 5, tá? Então, eu tenho o primeiro parágrafo de introdução, no segundo, D1, que é desenvolvimento 1, terceiro, D2, o desenvolvimento 2, e por último, a conclusão. Preste atenção aqui. O primeiro, que é a introdução, começa com 3 períodos. Você vai fazer 3 períodos. Na introdução, você vai colocar abordagem temática, que é a abordagem do tema. Você não começa o tema do nada, né? Falando logo a sua tese ou completando o comando. Não, você tem que abordar o tema. Depois, a sua tese. E por último, você faz uma antecipação argumentativa. Você vai antecipar os seus argumentos. É tipo um spoiler argumentativo. Vou colocar assim, que não tem mais espaço. Tá? Então vamos lá, presta atenção aqui. A educação deve promover o desenvolvimento integral do indivíduo, afirmou Jean Piaget ao descrever o papel formador da escola. Eu trouxe isso, essa citação aqui do desenvolvimento integral do indivíduo, falando ali por causa do tema, para trazer essa parte de cultura, né? De desenvolver tudo, não só trabalhar a educação de forma fechada.
Mas depois, aí eu já tinha feito, eu me lembrei, e eu acho até melhor, da Lei 11.645 de 2008, que é a lei que torna obrigatório o quê? O ensino de história e cultura afro-indígena. Eu acho que ficaria melhor. Ah, professora, mas você tirou nota máxima com essa citação. Tirei, mas se eu pudesse escolher, se na hora eu tivesse me lembrado, eu teria colocado essa lei. Hoje, falando com vocês, e depois da prova, eu falei, caraca, lei, mas na hora da prova, fazendo muita coisa ali, as questões de língua portuguesa que não estavam fáceis, de português específico, eu acabei não me lembrando, né? Mas ok, tudo certo. No modelo de redação, na minha apostila de modelos, eu coloquei esse tema, agora eu incluí, né, o tema. Não só esse, tem temas mais atuais que esse, se não me engano. Eu incluí o tema e coloquei as outras citações, eu coloquei as mesmas citações que eu usei, mas na introdução eu coloquei isso aqui porque eu acho que fica melhor ainda o seu texto, tá? Outra coisa, eu coloquei essa aqui também. Eu fiz prova para supervisor também, aqui, essa de Búzios também. Não, nem é da IBAN. Gente, eu tenho várias provas da IBAN. Eu separei aqui para mostrar para vocês o meu rascunho. Por quê? Não sei se dá para ver. Dá para ver um pouquinho? Porque eu rabisco mesmo, sabe? Eu rabisco. Eu conto as linhas. Olha aqui no cantinho. Eu escrevo, ó, 6 linhas, 10 linhas, 10 linhas, a quantidade de linhas para eu contar e depois saber. Essa redação aqui tinha dado 13 linhas, se não me engano. E aí eu conto, diminuo a minha letra, retiro alguma coisa. Acabou que eu diminui demais. A minha letra não é tão pequenininha. Pode ver que eu começo maior, depois eu vou tentando diminuir no que eu vou contando as linhas. Aí eu vou diminuindo a letra para caber mais coisa. Nesse sentido, então aqui, ó, é o primeiro período, que foi a abordagem temática. Nesse sentido, começa sempre com o conectivo, depois vem a tese. É essencial que a instituição educacional valorize a cultura regional para a promoção de um ambiente diversificado e de alunos criativos. Desse modo, outro conectivo. Cabe discutir o preconceito com algumas vertentes culturais, além da falta de propostas pedagógicas eficazes. Então, vem aqui comigo. Divida sempre em 3 períodos. Veja que é de forma simples, não tem palavra difícil, mirabolante. Olha os conectivos nesse contexto e desse modo. Não tem nada que você nem saiba o significado, sabe? Então, qual é o primeiro? A abordagem temática, abordei o tema. Com o quê? Uma citação, um filme, uma lei, uma definição, o que você quiser. Depois, eu coloco a minha tese. É essencial que a instituição educacional valorize a cultura regional para a promoção do ambiente diversificado de alunos criativos. Depois, eu venho com o quê? O meu spoiler, né, dos argumentos. Cabe discutir. Como eu fiz isso? Cabe discutir o preconceito com algumas vertentes culturais, além da falta de propostas pedagógicas eficazes. O que que é O que é o meu preconceito com algumas vertentes culturais? É o meu argumento um. E a falta de propostas é o argumento 2. No meu desenvolvimento um, no meu parágrafo 2, eu vou falar sobre esse preconceito. E no parágrafo 3, que é o D2, né, o desenvolvimento 2, eu vou falar sobre a falta de propostas pedagógicas. Chegamos ao desenvolvimento. Eu sempre divido em 4 períodos, sendo o primeiro período, o meu tópico frasal. O segundo, a minha fundamentação. Ou, ou a minha aprofundamento, tá? Fundamentação, aqui ficam os repertórios, tá? O que eu chamo de fundamentação é o repertório. 3, eu estou falando repertório que às vezes você conhece como repertório. Aprofundamento argumentativo. E 4, a finalização. O que eu quero que você saiba aqui? E aqui você pode mesclar, mudar, colocar um depois o outro, mas você tem que começar com o tópico frasal e terminar com a finalização.
Primeiramente, você vai utilizar, lá nos meus modelos de redação, para cada redação são 20. Para cada, eu deixo um conectivo diferente, para você conhecer. Em primeira análise, em primeiro lugar, em primeiro plano. Mas eu aconselho que você escolha dois. Um para o primeiro argumento e sempre use o mesmo. E mais dois, na verdade são três, né? Mais dois para o segundo e eu vou falar a diferença dos dois. Escolheu, em todas as suas redações você pode usar o mesmo, não tem problema. Tá bom? Não fique nessa de tentando mudar. Em cada hora eu vou usar uma coisa diferente, nada disso. Primeiramente, nem toda diversidade cultural é preconizada e respeitada no ambiente escolar, o que inviabiliza um trabalho heterogêneo com os alunos. Olha que legal, isso é o meu tópico frasal. Nem toda diversidade cultural é preconizada. Por quê? Porque a escola, algumas escolas não respeitam e não dão ênfase, não dão o devido reconhecimento a algumas vertentes culturais. Segundo as diretrizes curriculares nacionais, DCN, o projeto pedagógico deve conter propostas culturais interdisciplinares com as quais os discentes se identifiquem. Presta atenção aqui que isso não está entre aspas. Por que não está entre aspas? Porque não está escrito exatamente isso. Isso daqui está lá, mas não está escrito com essas palavras. Então, não é uma citação direta, é a ideia que está contida ali. E aí é só você colocar sem aspas, porque às vezes você sabe a ideia, mas não se lembra exatamente o trecho como está escrito. Ah, pode fazer assim, professora? Pode, claro que pode. Você não precisa colocar sempre a citação exatamente como foi dito. Você pode dizer qual a ideia contém naquele, igual quando você vai citar um filme, eu estarei aqui no próximo, né? Você vai contar a ideia daquele filme. Aí eu vou fazer o quê? Fundamentar. Vou trazer ali uma lei, um filme, uma citação para fundamentar a minha ideia. Entretanto, jogo uma diversidade, começa o meu aprofundamento argumentativo, tá? Então eu vou explicar por que que eu escolhi essa fundamentação, por que eu escolhi esse, por que eu escolhi esse argumento. Em muitas escolas, isso não acontece devido a interferências religiosas, políticas e preconceituosas que excluem movimentos culturais, principalmente de origem africana. No Rio de Janeiro, presta atenção aqui, por que eu falei no Rio de Janeiro? Olha aqui, no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, como baile de carnaval, por exemplo. Aí eu dou um exemplo de uma proposta cultural. Presta atenção, eu falo que nem toda diversidade cultural é preconizada. Eu falo, eu trago aqui a ideia das diretrizes curriculares nacionais, que são propostas culturais e interdisciplinares. E aí eu falo, jogo uma oposição, faço um contra-argumento. Em muitas escolas, isso não acontece. Por que não acontece? Porque, de acordo com as escolhas, as interferências da equipe diretiva, os movimentos, alguns movimentos culturais, são excluídos. Um exemplo, no Rio de Janeiro, o baile de carnaval. Em todas as escolas? Não, mas eu não falei todas. Eu falei em muitas. Por exemplo, acabou? Finaliza. Por isso, finaliza com o quê? Com um conectivo de finalidade. Por isso, desse modo, assim, logo, vem finalizar essa redação aqui comigo. Muda a cor aqui. Vai ficar muito escuro? Vai ficar muito escuro, peraí. Tá numa mais clarinha, é essa. É necessário que toda forma de cultura seja trabalhada, vou colocar embaixo porque tá muito escuro. Trabalhada independente de escolas, de escolhas pessoais das equipes diretivas. Fechei a ideia. Precisa fechar a ideia do argumento. Qual é o meu argumento 2? Falta de propostas pedagógicas eficazes. Além disso, aí aqui é o que eu tinha falado aquela hora, olha. Eu já irei.
fazer isso em todos os conectivos, para não ficar trocando toda hora. Aqui. Foi? Foi. Vamos lá. Além disso, por que o além disso? Porque eu vou dar uma outra ideia. Você pode usar um além disso ou um conectivo de oposição, se forem duas ideias distintas. Aí você quer o lado bom e o lado ruim, vantagem ou desvantagem. Aí você vai falar, vantagem, você fala vantagem. Por outro lado, entretanto, aí você joga uma desvantagem. Geralmente não é, tá? Geralmente você consegue jogar um a demais e um além disso e fica perfeito. Faz-se necessária a implementação de propostas pedagógicas realmente eficazes, que trabalhem a diversidade e individualidade das crianças e dos adolescentes. Perceba que eu vou trocando aluno, discente, crianças e adolescentes. Nesse contexto, a apresentação de filmes nacionais, muitas vezes desvalorizados pelos estudantes, perceba que aqui eu já estou fazendo. Lembra que eu falei aqui? Que eu posso misturar isso aqui, eu já estou aprofundando, já estou explicando, sem fundamentar, sem trazer ali um repertório. Ao contrário do que eu fiz aqui. Pode trazer uma proximidade com a realidade, além de discussão e debate sobre cultura e sua valorização. Opa, por que eu estou falando isso? Contribuam para a valorização das influências indígenas e africanas para a formação identitária no Rio de Janeiro. Lembra que eu preciso responder a proposta? Olha o que eu trago aqui. A apresentação de filmes nacionais, identidade. Muitas vezes desvalorizados pelos estudantes, pode trazer uma proximidade com a realidade, além de discussão e debate sobre cultura e sua valorização. Exatamente o que a proposta está pedindo. Aí, aqui, ó, o outro. Aí, aqui, como no eu trago a fundamentação. Depois, professor, depois. Tanto faz. Como no longa Que Horas Ela Volta, que conversa com a realidade de muitos deles e abre caminho para trabalhos sociais, econômicos e culturais. Desse modo, eu não trouxe aqui. Um minuto que eu vou pegar, vou parar aqui e pegar para vocês o finalzinho. Gente, aqui é igual escola, tá? Errei, peço desculpa, não vou editar. Vou trazer de onde eu parei aqui, tá? Só que eu precisei colar de novo a parte inteira. Eu tentei colar só a parte de baixo, não consegui. Aí, aproveitando isso, eu vou refazer essa parte aqui com vocês. Então, deixa eu só terminar de onde eu parei. Eu tenho aqui um desse modo, que é o meu conectivo de conclusão, de finalização, porque eu estou finalizando desse modo. O ensino estará focado de forma atrativa e produtiva no público-alvo, os alunos. Olha como, olha como eu finalizo. Por quê? Porque eu falei que precisa de propostas pedagógicas mais eficazes. Para quê? Para trabalhar a diversidade e a individualidade das crianças. Logo, eu finalizo com isso. Faz-se necessária a implementação de propostas é, eficazes para trabalhar a diversidade e individualidade das crianças e dos adolescentes. Desse modo, o ensino estará focado de forma atrativa e produtiva no público-alvo, os alunos. Relembrando, aqui eu comecei com além disso, vim com nesse contexto como segundo, tá? Na, na outra prova, eu citei a série Adolescência. Se vocês não assistiram, assistam, é maravilhosa. E a cor não tem uma lógica, tá, gente? Eu vou pegando o que tem disponível aqui pra mim. Na correção de redação, eu utilizo cores padrão, só que eu tenho uma tabela de cores lá diferente daqui. Aí aqui eu acabo misturando. É, eu usei adolescência. Nos modelos de redação que estão aqui na descrição do vídeo,
Eu trouxe essa, é uma outra prova, deixa eu ver se eu tenho aqui o tema, que foi trabalhado em Búzios também, acho que é esse aqui. Como a escola pode promover ações efetivas de saúde mental para as crianças e adolescentes? Aí, aqui eu usei outra série. Eu amo utilizar séries e filmes. Por quê? O que que é a fundamentação? O que que é repertório sociocultural? É você mostrar que o seu tema do argumento, o seu tema ali, o que você está trazendo ele não está só na sua mente, não é só a sua opinião. Existe um conhecimento de mundo, existe uma lei, existe uma literatura, existe um pensador que já falou sobre isso. E eu gosto muito de trazer séries e filmes, porque isso faz parte do que eu faço, porque eu gosto muito de assistir a filmes e séries, isso faz parte do meu conhecimento de mundo, mas eu acho mais fácil também. Eu sempre indico, vocês vão analisar e olhar que os meus alunos quase sempre utilizam séries e filmes porque eu acho mais fácil do que citar uma lei, por exemplo, às vezes na hora dá um branco. É óbvio que se você souber, ótimo. Não sei, não consigo me lembrar. Cita um filme, uma música, vai dar certo, tá bom? Se fizer sentido, lembrando que tem que estar conectadíssimo com o seu argumento e com o tema. Portanto, para isso, e assim. Eu trago na conclusão é, três períodos. O meu primeiro período é a síntese, o meu segundo período é a intervenção e o meu terceiro é a finalização, com circularidade. Vamos lá. Portanto, é ina... Peraí, vou pegar aqui. A inaceitabilidade do preconceito e a aplicação de propostas eficazes são cruciais para a valorização cultural. Para isso, vou trazer uma proposta aqui. Por quê? Porque pede ações escolares que contribuam para a valorização. Então, eu preciso de ação. Não é só uma discussão. Eu preciso dessas ações. As instituições de ensino, com a Secretaria de Educação e Cultura, devem investir em projetos culturais dentro e fora da escola, por meio de debates, apresentações e passeios culturais que valorizem a grandiosa diversidade do estado do Rio de Janeiro. Quando eu coloco proposta de intervenção, eu gosto de colocar a proposta completa. Ação, meio, detalhamento, finalidade. Qual é a minha ação? O meu agente, as instituições, e as secretarias? Investir em projetos culturais. Qual é a ação? Investir em projetos culturais. Qual é o meio? Por meio de debates. Detalhe esses debates, apresentações, passeios culturais que valorizem a grandiosa diversidade do estado do Rio de Janeiro, porque a proposta pedia no estado do Rio de Janeiro. Então, e a finalidade disso? Para quê? Para que os alunos não só conheçam, como se sintam representados em sua totalidade. A proposta propõe ações escolares que contribuam para a valorização das influências indígenas, africanas, portuguesas, para a formação identitária dos estudantes. Assim, será possível promover o desenvolvimento integral proposto por Piaget. O que que eu faço aqui? Um fechamento por circularidade, que é retomando o que eu comecei lá na introdução. Olha aqui. A educação deve promover o desenvolvimento integral do indivíduo, afirmou Piaget. Como eu finalizo? Assim será possível promover o desenvolvimento integral proposto por Piaget. Sobraram duas linhas, gente. Isso porque eu fui diminuindo muito a letra. Minha letra é maior, eu falei pra vocês. Pode olhar aqui no finalzinho, aqui tá pequenininha, aqui já tá maior, porque eu vi que ia sobrar. Mas no rascunho estava dando 14 linhas, 12. Aí eu precisei diminuir e acabei ganhando ali, às vezes, uma linha e meia, mais de uma linha em cada parágrafo. Com isso, sobraram duas linhas. E terminou a. E assim eu terminei a redação. Quero mostrar para vocês os modelos de redação, tá? Uma apostila de redação com 20 temas comentados, tá?
a estrutura de 4 parágrafos, 2 argumentos, repertórios produtivos. Então, eu fiz questão de mostrar ali vários repertórios. Aqui tem redação escrita pelos meus alunos também. Conclusão com proposta de intervenção, aquela do modelo Enem. E quando o tema exigir, às vezes não será assim por causa do tema. Além disso, eu fiz uma biblioteca de repertórios, com vários repertórios que eu tenho ali, repertórios de bolso, que eu utilizo leis, alusão histórica, citação, filmes, como você vai citar e quais são esses filmes. É bom que se você não souber, você pode assistir se você ainda não assistiu. E aqui, o último material, que é essa análise aqui, não é uma análise, são temas já trabalhados. Esses daqui são todos da banca IBAN de 2025 e 2026. Não são só do Rio de Janeiro, tá? Tem aqui outros. Só mais um, né? Outro estado, mas são provas atuais da banca com redação. Para professor docente 2, para inspetor, pedagogo. Quando tiver professor 2, lembre-se, se a prova não for em horários diferentes, todos os professores fizeram aquela prova, tá? Todo mundo que faz naquele horário faz a mesma prova. E aí, para uma dessas provas, é uma redação com um tema diferente. Eu analisei esses temas, eu escrevi redações, inclusive algumas aqui, ó, antes do de Búzios, que foi esse daqui, antes desse daqui, eu tinha levado para esse concurso todos esses temas já, porque eu já havia analisado os temas, escrito a respeito sobre, então isso já estava pronto para mim, tá? E aqui eu tive uma aluna aqui em Arraial que gabaritou a prova também. Então, são provas maravilhosas. Você vai encontrar aqui o meu texto na íntegra, mas, como eu falei para vocês, mudando o início, porque eu achei melhor colocar a lei. E é isso, são 10 redações com temas diferentes e todas escritas ali para você analisar, saber, conhecer, saber o que a banca já cobrou. Isso vai de bônus aí, para você já conhecer temas antigos da banca, sabendo, oxe, talvez a banca não repita esse tema. Ou se for algo parecido, porque às vezes a banca pergunta a mesma coisa com uma outra abordagem, um outro comando, você vai saber o que falar, vai saber o que, como você vai, quais argumentos você pode utilizar. Uma coisa muito importante aqui, eu geralmente uso alguns argumentos várias vezes, só que nas redações eu fiz questão de mudar o argumento. Eu tenho argumentos que servem para várias redações, mas eu fiz questão de mudar para quê? Para que você pudesse ter vários argumentos assim, para você montar o seu próprio texto. Poxa, eu gostei desse argumento aqui, eu vou começar a utilizar esse argumento para esse tema, esse tema, esse tema. Você consegue fazer isso facilmente, tá? Principalmente com o tema de educação, porque vários argumentos servem para vários temas e o mesmo acontece aqui com a biblioteca de repertórios. Eu deixo, além dos repertórios, umas ideias de em quais temas você pode utilizar. E você vai ver que alguns repertórios servem para quase todos os temas. Isso vai te ajudar muito. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de seguir, deixar o seu like, fazer um comentário caso você queira tirar uma dúvida comigo. E na descrição do vídeo você encontra todo esse material.